Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre curtindo a vida adoidado. Mas antes vamos seguir o protocolo de todo YouTube, né? Vamos lá, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, compartilha para quem você acha que vai gostar de falar sobre esse filme. Certinho? Vamos lá? Então galerinha, pra gente começar a conversa de hoje, vamos falar primeiramente, antes de falar da história do filme, da magia desse filme, vamos falar um pouquinho sobre alguns personagens importantes dele. Primeiramente, John Hughes, que é o diretor e roteirista desse filme. Um cara que é muito mais roteirista do que diretor, dirigiu algumas coisas aí na década de 80, uma coisa na década de 90, mas depois continuou a carreira focando na sua vibe de roteirista. Mas como diretor ele deixou boas coisas aí pra nós, né? Fora o fantástico Curtindo a Vida Doidado, tem o Clube dos Cinco, que eu acho que talvez sejam os dois principais filmes dele, os melhores filmes que ele dirigiu. Apesar de eu gostar bastante do filme dele, Antes Só do Que Mal Acompanhado, mas eu acho que não está no nível dos outros dois. E como roteirista, ele seguiu fazendo, não 100%, mas na sua grande maioria, filmes desse mesmo gênero, infantil, comédia infanto-juvenil. Aí nós temos Ninguém Segura Esse Bebê, Esqueceram de Mim, 1, 2, 3, roteiro dele, os dois com Macaulay Culkin, né? 101 Dálmatas, Beethoven, Denis o Pimentinha, que são filmes todos que marcaram muito a nossa infância, né? Quem cresceu na década de 80 e 90 aí, tiveram esses filmes de sessão da tarde aí, marcados. Vamos voltar agora para falar um pouquinho do elenco do Curtindo a Vida Doidado, que é um dos grandes pontos fortes desse filme. Nós temos o Matthew Broderick, que faz o Ferris Bueller, né? Que é o protagonista da nossa história. Nós temos o Alan Ruck fazendo o Cameron, que é o melhor amigo do Ferris. E nós temos a Mia Sara, que faz a Sloane, né? Namorada do Ferris Bueller, fechando esse trio principal. E a gente segue praticamente todo o filme acompanhando o dia que o Ferris se dá de folga e arrasta os dois com ele para viver um dia de folga deles, da escola, dos compromissos, de tudo. E a gente acompanha o filme nessa trinca principal. Mas vale fazer 3 notinhas aí que completam esse grande elenco de atuações. Primeiro a Jennifer Grey, né, que faz a irmã do Ferris Bueller. A Jane Bueller faz o personagem da Jane Bueller. Que na verdade, curiosidade, eles tiveram um relacionamento secreto na época do filme e depois chegaram a ficar noivos, tudo, mas enfim, o relacionamento não foi pra frente. Nós temos também o Jeffrey Jones, que faz o papel do diretor, muito caricato do filme, né, que persegue, que quer mostrar que o Ferris é uma farsa pra todo mundo, e então fica aquele personagem enlouquecido atrás dele durante todo o filme pra tentar desmascará-lo. E a última notinha que eu acho bem interessante é a presença do Charlie Sheen, que estava começando a sua carreira na época, ele fez só uma ponta nesse filme, fez um personagem, um cara que estava sendo detido na delegacia por causa de uso de drogas, e ele tem só nessa ponta ele faz uma cena meio, rola um parzinho romântico dele com a irmã do Ferris, né? Seria talvez uma premonição da carreira e da vida do Charlie Sheen? Hi. Don't hi me, young lady. I want to get out of here now, all right? Okay. No, now. Let's get out of here. Okay. Okay? Yes. Now. Fine. Continuando a falar de alguns personagens importantes nessa história, de algumas pessoas com papéis muito importantes, nós temos o diretor de fotografia, que é o Taki Fujimoto, que estava no começo de carreira, ele tinha feito poucos filmes, assinando, né, como diretor de fotografia, apesar de ele ter começado na equipe técnica, equipe de elétrica, no primeiro Star Wars, né, Star Wars Episódio 4, no primeiro filme da saga Star Wars. Ele tinha poucos trabalhos como diretor de fotografia e assina aí também Curtindo a Vida Doidado, que faz um trabalho bem bom, faz um trabalho bem legal. Mas como é costume de filmes de comédia, a gente tem uma fotografia meio invisível, né? Uma fotografia a gente não vê uma luz tão forte, uma luz tão dramática. E é legal, porque como ele estava no começo de carreira, depois ele passou a fazer uma série de filmes que foram para um gênero completamente diferente. Ele continuou fazendo comédias uma hora ou outra, mas ele tem uma força muito grande
em dramas psicológicos, em suspenses. Então o cara fez Sob Domínio do Mal, Sinais, O Sexto Sentido, Filadélfia, Silêncio dos Inocentes. Enfim, são filmes com uma característica, para quem já assistiu esses filmes, muito diferentes, né? De Curtindo a Vida Doidado. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho do principal. Vamos falar da história do filme e o que eles nos traz. Vamos lá? Só rapidinho uma sinopsezinha da história, para quem não viu, ou enfim, para quem quer assistir. É a história sobre um cara que resolve tirar um dia de folga e arrasta junto com ele seu melhor amigo e sua namorada. E aí eles vivem várias aventuras ao longo de um dia, certo? Ele não é um filme tão complexo, ele não tem um enredo, um roteiro com tantos elementos, porém, eu acho que é exatamente isso que traz a grandeza que tem Curtindo a Vida Doidado. Ele traz personagens exagerados, um roteiro exagerado, um diretor exagerado, tudo muito estereotipado, e eu acho que é nesse ponto que o John Hughes acerta no roteiro desse filme, porque nos faz uma identificação com um personagem tão grande, porque quem aqui nunca quis ser Ferry Butter por um dia? Quem nunca quis aqui tirar um dia de folga das obrigações da família, das obrigações da empresa, das obrigações da escola, das obrigações impostas pela sociedade e viver um dia completamente livre, fazer o que quiser, ter esse grau de liberdade, né, e viver a vida meio doida, né, que é o que traz esse filme para nós. Então quem aqui nunca quis ser um Ferry Butter, pelo menos por um dia? E é isso que esse filme traz. Eu acho que na falta de pretensão de ser um grande filme, que torna esse filme uma grande obra. Então a gente tem um roteiro que procura ser simplista, que vai na mesma onda de vários filmes que a gente tem, os famosos filmes na sessão da tarde, onde os jovens buscam lá uma fugazinha da realidade para se entregar numa história. Enfim, como a gente tem vários das décadas de 80 e 90, enfim. Ele traz isso com muita primazia. Ele, apesar de ser simples, ele não deixa de ser muito inteligente dentro dessa sua proposta. Então quando a gente tem o personagem do Ferris e o personagem do Cameron tendo que viver esse dia, o Cameron sendo meio o oposto do Ferris, sendo um cara muito preso a essa cultura, a essa pressão da sociedade, a faculdade que ele vai fazer, a não poder faltar na aula, e ele estando doente no dia, a pressão que ele sofre dentro de casa, principalmente pelos pais, os pais que vivem brigando, pelo menos é o que a gente entende na história pregressa aí do Cameron. O pai que ama mais os seus carros, o seu carro, do que o próprio filho, e quando ele consegue ter a fuga disso. E aqui eu quero fazer uma notinha um pouquinho sobre o roteiro. Esse filme ele quebra um pouquinho a básica da jornada do herói do Joseph Campbell, onde o protagonista passa por um processo de transformação através da sua jornada. Aqui não é o nosso protagonista que faz isso. O Ferris, ele é o que ele é, do começo ao fim do filme. Ele não se transforma no processo. Ele começa e termina o filme sendo essa força da natureza, essa força de liberdade. Mas o Cameron não. O Cameron passa por essa jornada. O Cameron passa por essa transformação. E aí como um coadjuvante, como o melhor amigo do nosso protagonista. Então é uma questão bem interessante sobre o roteiro desse filme. Sobre as outras áreas técnicas, a fotografia funciona muito bem, como eu já disse, da direção de fotografia do Taki Fujimoto. A direção do John Hughes também é muito boa, tudo ok dentro desse filme, nada que seja, tecnicamente falando, nem exagerado, nem subexposto demais. Apenas a questão do roteiro que traz uma coisa mais exagerada. E eu acho que é nisso que ele realmente acerta, em fazer com que a gente se identifique de forma muito clara as histórias ou a história do mito, né, do Ferry Butter. Assistindo o filme hoje, eu nem acho que ele seja esse grande filme tecnicamente falando. Eu acho que a gente tem muito mais uma paixão por ele pelo saudosismo da época que ele se trata. Isso não é um ponto negativo, pelo contrário, ele consegue marcar uma época, ele consegue marcar uma geração. Toda uma geração de fãs que estão aí marcados pelo Curtindo a Vida Doidado, exatamente pelo que ele se propõe a entregar. Tanto ele é fiel a isso, que propuseram na época fazer uma continuação, né, desse filme, e o próprio Matthew
o ator, né, que faz o Ferris, negou a proposta porque queria que o filme ele fosse registrado para uma geração, ele fosse registrado para uma época, e que se ele começasse a dar continuidade, o avanço dessa história, talvez não tivesse essa marcação. Então é isso que a gente tinha para falar um pouquinho sobre Curtindo a Vida Doidado. Espero ter sido mais breve um pouquinho do que o vídeo anterior. Essa realmente é a proposta. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades do filme, mandam aí, a gente vai trocando uma ideia. Vai lá no meu Instagram, Luz Câmera Storytelling, acompanha todo o material que eu faço sobre audiovisual, principalmente lá, certinho? E por aqui pelo canal, continue acompanhando os vídeos dos filmes que eu sorteio a cada semana. Um grande abraço e até a próxima.